Quais segredos poderiam ser guardados por uma das personalidades mais admiradas do mundo? Qual foi a revelação surpreendente feita por Madre Teresa pouco antes de morrer? Neste vídeo, exploraremos as confissões inesperadas da icônica figura de Madre Teresa, descobrindo um mistério que poderia alterar definitivamente nossa visão da Santa de Calcutá. Madre Teresa capturou a atenção global como ninguém. Seu esforço incansável em favor dos mais pobres e marginalizados em Calcutá a tornou um emblema de amor, compaixão e caridade. Uma das suas afirmações mais poderosas, que reflete suas profundas convicções, é: a maior ameaça à paz é o choro do bebê não nascido. Este pensamento, embora seja objeto de controvérsias, revela a firmeza de suas convicções e seu compromisso na proteção da vida em todas as suas manifestações. Ao longo de sua vida, Madre Teresa elevou-se a um símbolo que transcendeu fronteiras religiosas e culturais. Foi uma figura de destaque que, graças à sua fé inabalável e seu compromisso, conseguiu tocar os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela criou as Missionárias da Caridade, uma organização que perpetua seu trabalho, oferecendo apoio aos mais necessitados em diversos países. Apesar de sua imagem pública imaculada, Madre Teresa enfrentou momentos de crise interior e dúvidas. Em seus últimos dias, compartilhou uma revelação que poderia mudar radicalmente nossa imagem dela. Esse segredo, mantido oculto até o fim de seus dias, revela um lado mais humano e vulnerável da Santa de Calcutá. Madre Teresa, reconhecida como Santa Teresa de Calcutá desde 2016, apresenta uma imagem pública complexa e rica em nuances. Foi amplamente elogiada por seu compromisso altruísta no campo da caridade, um trabalho que lhe valeu o renomado Prêmio Nobel da Paz, pelos seus esforços para combater a pobreza e o sofrimento, considerados obstáculos à paz. Ao longo de sua vida, foi celebrada com numerosos reconhecimentos e honrarias, garantindo um lugar constante entre as figuras mais estimadas em nível mundial. Muitos fiéis católicos a veneram como uma santa e buscam sua intercessão. Apesar dos amplos reconhecimentos, Madre Teresa não esteve isenta de críticas significativas. Alguns levantaram dúvidas quanto à qualidade dos cuidados médicos oferecidos por sua organização, sugerindo hipóteses de batismos forçados em leitos de morte como formas de conversão indesejadas. E ela foi envolvida em controvérsias relacionadas ao colonialismo, racismo e laços com figuras públicas de reputação duvidosa. Madre Teresa permaneceu em silêncio por muito tempo, mas pouco antes de morrer, decidiu compartilhar um segredo perturbador. A trajetória de Madre Teresa na Índia começou com seu nascimento sob o nome de Angese Gongche Bojakshiu. Nascida em 26 de agosto de 1910 em Skopje, então parte do Império Otomano, foi batizada no dia seguinte. Posteriormente, considerou 27 de agosto como seu verdadeiro dia de nascimento. Madre Teresa era a mais jovem dos filhos de Nicola e Dranafile Bojakshiu. Seu pai, politicamente ativo na comunidade albanesa, faleceu em 1919, quando ela tinha apenas 8 anos. Desde tenra idade, foi cativada pelas narrativas envolventes dos missionários que trabalhavam em Bengala com dedicação altruísta. Aos 12 anos, decidiu se dedicar a uma vida de serviço religioso. Sua firme decisão de seguir esse caminho foi reforçada em 15 de agosto de 1928, enquanto rezava de joelhos no sagrado santuário da Virgem Negra de Letnice, local habitual de suas visitas espirituais. Aos 18 anos, em 1928, decidiu deixar seu ambiente familiar e partiu para a Irlanda para se juntar ao mosteiro de Loreto, em Rathfarnham, como parte das Irmãs de Loreto. O principal objetivo era aprender inglês, idioma usado para o ensino nas escolas das Irmãs de Loreto na Índia, onde esperava servir como missionária.
Infelizmente, nunca teve a oportunidade de rever sua mãe ou sua irmã após a partida, pois sua família permaneceu em Skopje até 1934, antes de se mudar definitivamente para Tirana. Em 1929, Madre Teresa chegou à Índia, começando seu período de noviciado na pacífica cidade de Darjeeling, localizada entre as imponentes montanhas do Himalaia. Foi nesse contexto que aprofundou seu conhecimento do idioma bengali e começou a ensinar na escola de Santa Teresa, próxima ao seu convento. O dia 24 de maio de 1931 marcou um momento importante em sua vida, quando fez seus primeiros votos religiosos, inspirada por Santa Teresa de Lisieux, padroeira dos missionários. Escolheu o nome Teresa, mas, como outra freira já havia escolhido esse nome, adotou a variante espanhola do nome em sua homenagem. Sua vocação tomou forma definitiva em 14 de maio de 1937, quando pronunciou seus votos solenes enquanto trabalhava como professora na escola do convento de Loreto, em Entali, nos arredores de Calcutá, assumindo o título de Madre, conforme a tradição de Loreto, e dedicando quase 20 anos à instituição, da qual se tornou diretora em 1944. Apesar de seu amor pelo ensino, Madre Teresa estava cada vez mais perturbada pela pobreza generalizada em Calcutá. A fome de Bengala de 1943 e os episódios de violência durante o Dia de Ação Direta em agosto de 1946 intensificaram sua necessidade de ajudar os mais necessitados. Em 1946, durante uma viagem de trem para Darjeeling, sentiu uma chamada interior urgente para se dedicar aos pobres da Índia em nome de Jesus. Esse ímpeto a levou a pedir e obter permissão para deixar a escola. Em 1950, fundou as Missionárias da Caridade, escolhendo um sari branco com bordas azuis como uniforme para a ordem. Em 10 de setembro de 1946, Madre Teresa experimentou uma profunda iluminação espiritual, por ela mesma definida como a chamada. Ela realizou um retiro espiritual no convento de Loreto, em Darjeeling, e foi nesse momento que foi atingida por uma forte intuição. Deveria deixar o convento e viver junto aos menos afortunados, assistindo-os diretamente. Sentia que essa era uma missão sagrada, concedida pelo Divino. Uma missão que não poderia recusar sem se sentir culpada perante sua fé. Joseph Langford, que mais tarde fundou os Padres Missionários da Caridade, observou como, embora pouco conhecida na época, Irmã Teresa se transformou na figura de Madre Teresa. A partir de 1948, começou a dedicar-se às missões entre os mais necessitados, substituindo seu hábito conventual por um simples sari de algodão branco, caracterizado por uma borda azul. Após adquirir a cidadania indiana, Madre Teresa completou um curso básico de formação médica no Hospital Holy Family, em Patna, preparando-se para seu compromisso nos bairros degradados. Antes de se imergir totalmente no apoio aos mais necessitados e aos famintos, ela estabeleceu uma escola em Moti Hill, em Calcutá. No início de 1949, foi acompanhada por um grupo de jovens mulheres energéticas e determinadas que, juntas a ela, lançaram as bases para uma nova comunidade religiosa dedicada a servir os mais pobres. Os extraordinários esforços de Madre Teresa logo chamaram a atenção das autoridades indianas, incluindo altos escalões governamentais, como o primeiro-ministro. Em 7 de outubro de 1950, ela obteve a aprovação do Vaticano para formar uma nova congregação diocesana, que se tornaria as Missionárias da Caridade. Segundo as palavras de Madre Teresa, essa congregação se dedicaria ao apoio dos famintos, dos despidos, dos sem-teto, dos aleijados, dos cegos, dos leprosos e de todos aqueles que se sentiam excluídos, não amados e esquecidos pela sociedade, aqueles que eram considerados um fardo e rejeitados por todos. A generosidade de Madre Teresa continuou a expandir-se. Em 1952,
ela inaugurou seu primeiro hospício em Calcutá, com o apoio dos funcionários locais, reconvertendo um templo hindu abandonado na estrutura CGAT para os moribundos, oferecendo um refúgio gratuito aos menos afortunados. Esse local foi posteriormente renomeado para Nirmal Hriday, que significa Casa do Coração Puro. Qualquer pessoa acolhida neste hospício recebia cuidados médicos e tinha a oportunidade de passar seus últimos momentos de vida com dignidade, respeitando suas convicções religiosas. Aos fiéis muçulmanos era dado o Corão para ler. Aos hindus era oferecida a água sagrada do Ganges, e aos católicos era garantido o sacramento da unção dos enfermos. Madre Teresa definiu essa experiência como uma morte digna, permitindo que aqueles que viveram em pobreza concluíssem suas vidas cercados de amor e compaixão. Além disso, fundou um hospício especificamente para pessoas afetadas pela lepra, denominado Shantin Nagar, ou Cidade da Paz. As missionárias da caridade, a organização que ela criou, abriram clínicas especializadas no tratamento da lepra em Calcutá, fornecendo tratamentos médicos, curativos e nutrição aos pacientes. Em 1955, Madre Teresa inaugurou o Nirmala Shishu Bhavan, que significa Casa das Crianças de Coração Imaculado, oferecendo um refúgio para órfãos e jovens sem teto. Sua congregação viu um aumento no número de novas recrutas e doações, o que permitiu abrir mais hospícios, orfanatos e leprosários em todo o subcontinente indiano. Na década de 60, Madre Teresa expandiu as atividades da congregação além das fronteiras nacionais, abrindo uma nova instalação na Venezuela em 1965 com a ajuda de 5 membros da comunidade. Casas semelhantes foram fundadas em Roma, Tanzânia e Áustria, estendendo assim a rede de assistência global. Em 1968 e durante toda a década de 70, a organização de Madre Teresa estendeu sua presença abrindo novas fundações nos Estados Unidos e em vários países através da Ásia, África e Europa. Além disso, em 1963 foram estabelecidos os Irmãos das Missionárias da Caridade e em 1976 um ramo contemplativo das Irmãs foi adicionado à congregação. Madre Teresa também acolheu leigos, tanto católicos quanto não, como colaboradores ativos, estendendo o convite para participarem tanto os doentes e sofredores quanto os missionários leigos da caridade. Após a solicitação de vários sacerdotes, em 1981, Madre Teresa criou o movimento Corpus Christi para sacerdotes. E em 1983, junto com Joseph Langford, fundou os Padres Missionários da Caridade, com o objetivo de integrar as vocações das missionárias da caridade com as capacidades e recursos do sacerdócio. Até 1997, a pequena congregação de Calcutá, que começou com apenas 3 membros, havia crescido para incluir mais de 4.000 irmãs. Essas mulheres administravam orfanatos e hospícios para doentes de AIDS e coordenavam centros de caridade ao redor do mundo, oferecendo suporte a refugiados, pessoas cegas, idosos, deficientes, alcoólatras, indivíduos em condições de extrema pobreza e sem teto, além de vítimas de desastres naturais, fomes e epidemias. Em 2007, a Congregação das Missionárias da Caridade contava com cerca de 450 irmãos e 5.000 irmãs operando globalmente. Esses missionários administravam 600 instituições, entre escolas, abrigos e outras missões distribuídas em 120 países. Madre Teresa se definia como de origem albanesa, cidadania indiana e devotamente católica por convicção religiosa. Embora fosse mais ativa na Índia, suas atividades também a levavam a viajar ocasionalmente para o exterior em missões humanitárias. Por exemplo, em 1971, ela foi a Belfast, junto com 4 conselheiras, durante uma fase particularmente tensa da história local.
Apesar de algumas pressões de eclesiásticos de alto escalão que defendiam que os esforços missionários deveriam se concentrar em outros lugares, Madre Teresa não se deixava desencorajar. Mesmo diante de uma recepção favorável e um forte apoio da comunidade local, em 1973, ela e suas irmãs decidiram abandonar abruptamente a cidade. Muitos se perguntam se havia motivos ocultos por trás dessa partida súbita ou se Madre Teresa teve intuições que a levaram a preferir a partida em vez da permanência. Estes detalhes serão esclarecidos mais adiante. Em 1991, Madre Teresa estendeu sua compaixão visitando as vítimas da radiação em Chernobyl e as do terrível terremoto na Armênia. Também fez um retorno significativo à Albânia, sua terra natal, onde inaugurou um novo centro dos Irmãos Missionários da Caridade na capital, Tirana. Até 1996, o número de missões geridas pelos missionários da caridade alcançou 517 unidades em mais de 100 países. As irmãs da congregação, que cresceram bastante em número, operavam em 450 centros distribuídos globalmente, dedicando-se ao serviço dos mais necessitados. Buscando conforto, Madre Teresa frequentemente se voltava para Jesus Cristo, meditando sobre seu santo rosto e coração. Embora dedicasse momentos de oração e contemplação em silêncio, vivia secretamente um conflito interno, lutando com dúvidas persistentes sobre sua fé. Por cerca de 50 anos, até os últimos dias de sua vida, compartilhou abertamente suas incertezas sobre a existência de Deus e a dor causada por sua crise de fé. Isso a tornava distante de Deus? Logo exploraremos outro aspecto menos conhecido dela, sua experiência de aridez espiritual, que se manifestava como um período de vazio, similar ao vivido por outros santos como Teresa de Lisieux. James Langford observa que tais dúvidas são comuns entre os santos e não impediram o processo de canonização de Madre Teresa. A virada, embora temporária, veio após a morte do Papa Pio XII em 1958. Durante uma missa de Requiem celebrada em sua honra, Madre Teresa experimentou um breve, mas intenso momento de fé renovada que a libertou temporariamente de seu estado de dor espiritual. No entanto, esse período de alívio durou pouco, e a sensação de vazio espiritual reapareceu após apenas algumas semanas. Por mais de 66 anos, Madre Teresa confidenciou seus tormentos espirituais por meio de cartas enviadas a seus confessores e superiores, incluindo o arcebispo de Calcutá e o padre jesuíta Celeste Van Herzen, seu conselheiro espiritual desde o início das missionárias da caridade. Madre Teresa, em um gesto de humildade, pediu que suas cartas fossem destruídas para evitar focar a atenção nela em vez de em Jesus. Apesar de sua vontade, essas cartas não foram eliminadas e agora estão disponíveis ao público no livro Madre Teresa, Venha e Seja Minha Luz. Ao longo dessas cartas, ela se confidencia com seu amigo Michael van der Pitt, expressando o quanto Jesus o ama profundamente, enquanto ela mesma se sente oprimida pelo silêncio e pelo vazio que a cercam. Suas palavras descrevem uma alma em busca de Deus. Ela procura, mas não encontra. Ouve, mas não percebe. Ora, mas as palavras parecem ficar presas. Implora a Michael que ore por ela, para que possa se entregar completamente a Jesus. Esta luta interna é citada na primeira encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, onde a vida de Madre Teresa é usada para ilustrar como a oração a Deus não impede a ação humanitária, mas, pelo contrário, a alimenta. Madre Teresa acreditava que dedicar-se à oração e à leitura de textos espirituais era essencial para aprofundar a capacidade de comunicar-se com Deus. Embora sua congregação não fosse franciscana, sua admiração por São Francisco de Assis era profunda, e a influência deste último em sua espiritualidade foi significativa.
as Irmãs da Caridade recitam a oração de São Francisco todas as manhãs durante a missa como um sinal de gratidão. Seu serviço e seus votos refletem muitos aspectos da vida de São Francisco, que colocava grande ênfase na pobreza, castidade, obediência e no compromisso com Cristo, dedicando sua existência ao serviço dos mais pobres e marginalizados, incluindo os leprosos. Graças ao reconhecimento de seu compromisso humanitário, ela obteve um passaporte diplomático do governo indiano. Foram-lhe atribuídos vários prêmios, incluindo o Padma Shri em 1962 e o prêmio Jawaharlal Nehru para o Entendimento Internacional em 1969. Além destes, em 1980, foi-lhe concedida a Bharat Ratna, a mais alta condecoração civil da Índia. Sua vida e trabalho foram imortalizados por Navan Chawla em sua biografia oficial publicada em 1992. Curiosamente, alguns hindus em Calcutá a veneram como uma divindade. Para celebrar o 100º aniversário de seu nascimento, em 28 de agosto de 2010, o governo indiano cunhou uma moeda especial de 100 rúpias, quantia simbólica que representava o montante que Madre Teresa possuía ao chegar à Índia. Durante a cerimônia de emissão, a presidente Pratibha Patil elogiou o impacto de Madre Teresa, destacando como ela e as missionárias da caridade, reconhecíveis por seus saris brancos com bordas azuis, haviam se tornado um símbolo de esperança para muitos, incluindo idosos sem suporte, desempregados, doentes e rejeitados pelas famílias. Seu trabalho beneficente foi ainda mais reconhecido quando, em 1962, recebeu o prêmio Ramon Magsaysay para a paz. O prêmio celebrava Madre Teresa por seu serviço compassivo para com os mais pobres em um país que não era o seu, contribuindo para fundar uma nova congregação religiosa. Sua fama mundial se consolidou no início dos anos 70, após a transmissão do documentário da BBC Algo Belo para Deus, de Malcolm Muggeridge, em 1969, que foi seguido pelo livro homônimo. Esses meios de comunicação ajudaram a trazer à luz sua missão e devoção, tornando-a conhecida por um público global. Durante as filmagens do documentário Algo Belo para Deus, sobre a vida e o trabalho de Madre Teresa, a equipe cinematográfica enfrentou dificuldades significativas devido à fraca iluminação, particularmente na Casa dos Moribundos, em Calcutá. Inicialmente temiam que as imagens fossem comprometidas e, portanto, inutilizáveis. No entanto, uma vez examinado o material filmado na Inglaterra, descobriu-se que as cenas estavam surpreendentemente bem iluminadas. Malcolm Muggeridge, o diretor, interpretou esse fenômeno como uma manifestação de uma luz divina atribuível à Madre Teresa, enquanto outros membros da equipe pensavam que era devido ao uso de um filme particularmente sensível desenvolvido recentemente pela Kodak. Essa experiência teve um impacto profundo em Muggeridge, que posteriormente se converteu ao catolicismo, fortalecendo sua conexão espiritual com Madre Teresa. Durante esses anos, Madre Teresa continuou recebendo reconhecimentos significativos. Em 1971, o Papa Paulo VI concedeu-lhe o Prêmio da Paz João 23, celebrando seu compromisso em servir os mais necessitados como uma expressão concreta da caridade cristã e promovendo ativamente a paz. Mais tarde, em 1976, ela também recebeu o reconhecimento Pacem in Terris. Sua candidatura à santidade avançou rapidamente, com elogios não só de instituições religiosas, mas também de governos e organizações civis ao redor do mundo. Em 1982, Madre Teresa foi nomeada companheira honorária da Ordem da Austrália, reconhecendo seu serviço extraordinário não apenas à comunidade australiana, mas à humanidade como um todo. O Reino Unido e os Estados Unidos também lhe atribuíram diversos prêmios, culminando com a concessão da Ordem do Mérito em 1983. Em 16 de novembro de 1996, Madre Teresa recebeu um alto reconhecimento dos Estados Unidos, tendo-lhe sido concedida a cidadania honorária.
A Albânia, seu país natal, conferiu-lhe em 1994 a Honraria Nacional de Ouro, reconhecimentos que, juntamente com a Legião de Honra e a Medalha Tiana, geraram algumas controvérsias. De fato, Madre Teresa foi criticada por seus laços com figuras questionáveis como os Duvalier no Haiti, assim como com empresários como Charles Keating e Robert Maxwell, conhecidos por suas práticas duvidosas. Madre Teresa também intercedeu a favor de Keating, escrevendo uma carta de clemência ao juiz durante seu processo. Apesar das controvérsias, Madre Teresa continuou a receber honrarias, incluindo títulos honoríficos conferidos por universidades na Índia e no Ocidente. Em 1978, foi-lhe concedido o Prêmio Balzan por seu compromisso em promover a humanidade, a paz e a fraternidade entre os povos. Ela também recebeu o Prêmio Internacional Albert Schweitzer em 1975. Um momento significativo ocorreu em abril de 1976, durante sua visita à Universidade de Scranton, na Pensilvânia, onde recebeu a medalha Exorta pelo Serviço Humano do presidente da universidade, William J. Byron. Diante de uma plateia de 4.500 pessoas, ela exortou todos a estabelecerem contato com os pobres em suas próprias casas e comunidades locais, seja através da distribuição de comida, seja espalhando alegria e amor. Madre Teresa enfatizou a importância dos pobres no crescimento espiritual de cada pessoa, descrevendo-os como encarnações de Cristo na forma do sofredor. Além disso, em agosto de 1987, durante outro evento significativo em Scranton, ela foi agraciada com um doutorado honoris causa. Naquela ocasião, ela falou a uma assembleia de mais de 4.000 estudantes e membros da diocese, reiterando a importância de realizar pequenos atos com grande amor ao servir os mais necessitados. Ao longo de sua vida, Madre Teresa esteve sempre entre as mulheres mais estimadas nas pesquisas anuais da Gallup, que listavam as pessoas mais admiradas. Frequentemente, ela alcançava o primeiro lugar nessas classificações. Particularmente nas décadas de 80 e 90, e mais tarde em 1999, ela foi eleita a personalidade do século pela mesma pesquisa, vencendo outros candidatos por uma larga margem. No entanto, sua figura não era universalmente aclamada. Madre Teresa enfrentou numerosas críticas, especialmente na Índia, onde as opiniões sobre ela eram frequentemente divididas. Arup Chatterjee, um médico que trabalhou nas favelas de Calcutá nos anos 80 antes de se mudar para o Reino Unido, expressou consideráveis reservas a seu respeito em seu livro de 2003. Chatterjee afirmou que nunca encontrou a freira nos bairros mais pobres que frequentava e criticou a representação de Calcutá feita por ela, considerando-a enganosa. Ele a acusou de valorizar excessivamente a dor, de exagerar os resultados de seu trabalho caritativo e de desviar fundos e privilégios que estavam à sua disposição. Chatterjee também observou que alguns problemas, como o uso repetido de seringas, melhoraram apenas após a morte de Madre Teresa em 1997. Bikash Ranjan Bhattacharya, que foi prefeito de Calcutá de 2005 a 2010, considerava que as ações de Madre Teresa não beneficiaram realmente as camadas mais pobres da cidade. Ele criticou a tendência de glorificar o sofrimento em vez de combatê-lo com cuidados adequados e lamentou que a imagem divulgada por ela pintasse Calcutá como um lugar dominado por leprosos e mendigos. Posteriormente, apesar das tensões, o partido Bharatiya Janata, uma formação política de orientação de direita hindu, confrontou-se com Madre Teresa devido ao seu apoio aos cristãos Dalit. Após sua morte, no entanto, mudaram de atitude. Prestaram-lhe homenagens e até enviaram um delegado ao seu funeral. Mas a controvérsia não se acalmou totalmente. Eles se opuseram à decisão do governo de conceder-lhe um funeral de Estado. O secretário-geral, Giriharsh Kishore, sustentou que a lealdade primária de Madre Teresa era para com a Igreja e que sua obra social
era apenas um aspecto secundário. Ele a acusou de favorecer os cristãos e de praticar batismos secretos em pessoas moribundas. No entanto, um editorial na primeira página da revista indiana Frontline contrariou essas afirmações, classificando-as como infundadas e enfatizando que elas não influenciavam a apreciação geral pelo seu trabalho. Em Calcutá, ela foi celebrada por sua compaixão, altruísmo, energia e coragem. O autor do artigo também criticou a posição de Madre Teresa sobre o aborto e sua declaração de não envolvimento na política. Em fevereiro de 2015, Mohan Bhagat, líder da organização de direita hindu Rash Sangh, sugeriu que o objetivo de Madre Teresa era converter ao cristianismo as pessoas que ela assistia. Em 1983, Madre Teresa sofreu um ataque cardíaco em Roma enquanto visitava o Papa João Paulo II. Após um segundo ataque cardíaco, em 1989, Madre Teresa foi submetida à implantação de um marca-passo. Em 1991, após contrair pneumonia no México, ela enfrentou novamente complicações cardíacas. Embora tivesse proposto se retirar da liderança das missionárias da caridade, as irmãs de sua congregação a persuadiram a permanecer por meio de uma votação secreta e ela aceitou continuar em seu papel. Em 1996, um acidente causou a fratura de sua clavícula. 4 meses depois, foi diagnosticada com malária, complicada por insuficiência cardíaca. Mesmo após uma cirurgia cardíaca, sua condição de saúde continuou a piorar. Durante uma internação hospitalar por problemas cardíacos, o bispo de Calcutá, Henry Sebastian de Souza, convencido de que ela estava sofrendo influências malignas, realizou um exorcismo com seu consentimento. Em 13 de março de 1997, Madre Teresa apresentou sua renúncia como líder das missionárias da caridade. Ela faleceu em 5 de setembro do mesmo ano. Seu corpo foi exposto em um caixão aberto na igreja de São Tomás, permitindo que os fiéis prestassem homenagem. O governo indiano, reconhecendo seu serviço altruísta às pessoas indigentes de todas as fés no país, organizou um funeral de Estado para ela. Durante a cerimônia fúnebre, o cardeal Ângelo Sodano, representando o Papa, proferiu uma homilia tocante. A notícia de sua morte gerou profunda tristeza e pesar nas comunidades laicas e religiosas em todo o mundo. O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, celebrou-a como uma pessoa excepcional, devotada às causas mais nobres, e elogiou seu compromisso incansável em cuidar dos pobres, dos doentes e dos marginalizados, elevando-a a um símbolo de serviço humanitário. Javier Pérez de Cuéllar, ex-secretário-geral das Nações Unidas, a descreveu como uma encarnação do espírito da organização e um farol de paz no mundo. O Vaticano confirmou como milagrosa a cura de Mônica Besra, uma mulher indiana, de um tumor abdominal. Conta-se que, ao aplicar um relicário com a imagem de Madre Teresa no ponto dolorido, um raio de luz emergiu e curou seu câncer. No entanto, o marido de Besra e alguns membros da equipe médica atribuíram a cura a tratamentos médicos convencionais. Em dezembro de 2015, o Papa Francisco reconheceu um segundo milagre relacionado à Madre Teresa, envolvendo um homem brasileiro curado de múltiplos tumores cerebrais em 2008. A verificação deste segundo milagre começou durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013 no Brasil e, após investigações minuciosas, a Congregação para as Causas dos Santos confirmou sua ocorrência. Madre Teresa foi beatificada em 2003 e, após o reconhecimento desses milagres, foi canonizada em 2016. Em 4 de setembro daquele ano, o Papa Francisco a proclamou santa durante uma cerimônia majestosa na Praça São Pedro, com a participação de dezenas de milhares de pessoas, representantes governamentais de 15 países e 100 pessoas sem teto de toda a Itália.
A missa de canonização foi transmitida ao vivo pelo Vaticano, permitindo que milhões de fiéis em todo o mundo participassem desse evento histórico. Na cidade natal de Madre Teresa, Skopje, foi anunciada uma semana de festividades em sua honra, que foram realizadas em Calcutá, Índia, a cidade onde ela dedicou sua vida ao serviço dos menos afortunados. As missionárias da caridade organizaram uma missa especial em 4 de setembro de 2017 para celebrar o aniversário de sua canonização. Durante esta ocasião, a irmã Mary Prema Pierik, chefe das missionárias da caridade, proclamou que Madre Teresa seria reconhecida como a padroeira principal da Arquidiocese de Calcutá. Este anúncio foi feito durante uma cerimônia realizada na Catedral do Santíssimo Rosário, em 6 de setembro de 2017. O arcebispo Thomas de Souza confirmou em 5 de setembro de 2017, durante uma cerimônia comemorativa do primeiro aniversário da canonização de Madre Teresa, que ela seria designada copadroeira da Arquidiocese junto a São Francisco Xavier. Pouco antes de sua morte, vieram à tona revelações surpreendentes sobre um aspecto menos conhecido de sua personalidade. Apesar de sua imagem pública de serenidade e amor, Madre Teresa confessou viver uma intensa batalha interior. Ela expressou sentimentos de vazio e insatisfação, um contraste marcante com a alegria e o amor que transmitia aos outros. Revelou sentir-se sozinha e perceber Deus como distante. Uma angústia que a levava a desejar ardorosamente sua presença, embora nunca a tivesse realmente experimentado. Essas confissões mostraram um lado humano e vulnerável de uma figura de outra forma, vista como um símbolo de força e dedicação incondicional. Madre Teresa confessou temer não estar à altura das expectativas de Jesus e temia o seu julgamento. Desejamos expressar nossa gratidão a todos os nossos assinantes e espectadores que nos acompanharam nesta jornada envolvente. O seu contínuo apoio e os comentários que nos deixam são o impulso que nos motiva a produzir conteúdos de alta qualidade. Um agradecimento especial também vai para a comunidade de seguidores de Madre Teresa, cujas histórias e testemunhos enriqueceram nosso entendimento dessas revelações profundas. Obrigado por estar conosco até a conclusão desta incrível jornada. Se este vídeo tocou você, convidamos você a curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Deixe um comentário para nos dizer o que você pensa sobre as revelações sobre Madre Teresa. Estamos ansiosos para ler suas opiniões. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, há sempre muito mais do que parece à primeira vista. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Amém. Sejam muito bem-vindos ao NeuroReiki, a formação inédita que reúne o Reiki, a PNL, o comando do teu cérebro, com a radiestesia. Esta formação única traz a você a oportunidade de transformar a sua vida e a vida de diversas pessoas. Quais as vantagens do NeuroReiki? A vantagem é que você tem uma mentoria por 1 ano no grupo com as instrutoras. Você tem a oportunidade de estagiar para mais de 300 pessoas. A oportunidade de estar conosco na Quantic Desperte no YouTube, às terças, divulgando o teu trabalho. E é claro, estar nesse time de terapeutas multidimensional.
Participa com a gente dessa formação online que você pode fazer do lugar mais tranquilo, que é a sua casa. Estamos esperando você. Vem para NeuroReiki.